Bem-vindo ao Legado Tech. Nós estamos no nosso segundo vídeo de desenvolvimento de aplicativos para celular e a gente está usando o Codler e a linguagem de blocos para a gente desenvolver um aplicativo de exemplo que será uma lista de compras, tá? Essa listinha de compras a gente vai fazer ela com 3 telas. Uma tela de entrada, né, inicial, que a gente chama de Splash Screen. Splash é porque quando a gente entra no aplicativo, é julgado assim, uma imagem, uma logomarca ou o título do aplicativo, né? Por isso que chama Splash, né? Ele joga na tela e aí a gente vai ter um botão de entrar. Aí nós vamos ter uma outra tela que é a Home, que é uma tela principal, que vai possibilitar que a gente visualize quais são os produtos e preços que a gente já cadastrou, caso tenhamos cadastrados, e terá também nessa mesma tela um botão de adicionar, e quando a gente tocar nesse botão de adicionar, ele vai para uma página de produtos para a gente informar o nome e informar o valor do produto e adicionar. E no meio dessa dinâmica toda, na tela Home, na lista dos produtos que a gente tiver, se eu tocar em um produto em específico, eu vou entrar no modo de edição dos dados, tá? Então ele vai divulgar na mesma página, né, na mesma tela que eu adicionei, porém já preenchendo os valores nos campos de cadastro, onde eu posso fazer uma alteração e tocar num botão de alterar para gravar as alterações, tá? Ainda na minha página Home, onde eu tenho essa lista, eu vou ter um botão de deletar, né, de apagar em cada um dos itens da minha lista, e a gente vai fazer aí a deleção, né, vai apagar esse item, né, da lista aí que a gente escolher, ok? Então vamos colocar a mão na massa, mas antes não se esqueça, né, aliás, se você até se esqueceu de clicar aí no curtir do nosso vídeo passado, já aproveita e clica aí agora no curtir, tá? Não esqueça de assinar o nosso canal, deixa o seu legado aqui no canal e se você achar que faz sentido, também marque o sininho de notificações, porque você acaba dizendo ao YouTube que o nosso canal é relevante para outras pessoas que gostem também de tecnologia, tá? O seu legado e a sua participação é muito importante para o canal. Não custa nada, não dói nada e é rapidinho, tá? Aproveita aí nesse instante e já faz isso tudo aí pra gente, tá bom? Então eu já vou passar aqui para o ponto que nós paramos, né, no último vídeo. A gente estava aqui já no Codler com um projeto chamado Compras criado, né? E uma página Screen 1, que a gente mudou o background aqui, né? Chegamos aqui no background. Deixa eu pegar aqui Screen 1 para a gente ver, ó. E mudamos aqui no background a cor para este verde pré-definido. Você fique à vontade, coloque a cor que você achar melhor, tá? A gente jogou também um componente que foi um componente de layout de General, que é o Vertical Arrangement, né, que seria um organizador vertical, e a gente vai começar a entender isso melhor, como que funcionam esses organizadores, por que a gente utiliza, tá? Para que a gente já siga aí para terminar pelo menos a nossa tela aí de splash neste vídeo, tá? Nossa tela de entrada. Então aqui no Screen 1, se eu verificar aqui no simulador, eu tenho a barra de navegação do meu telefone, que é aquela barra que geralmente ficam uns ícones, né? Umas figuras aqui geométricas, né? Um triângulo, uma bolinha, um quadrado, para que você faça a navegação no seu celular. Você pode tirar, ou melhor dizendo, modificar essa cor, tá? Marcando aqui Screen e escolhendo aqui no finalzinho da lista de propriedades Navigation bar color. Então se eu clicar aqui, eu posso escolher o mesmo verde se eu quiser, ou então um parecido aqui. Enfim, vou pegar o mesmo verde, ele vai mudar, só para que a gente tenha aí uma ideia, tá bom? Então eu posso trocar aqui, colocar um esquema de cor que seja similar, tá bom? Ainda aqui, nas propriedades do meu Screen 1, este Title Visible, só para a gente relembrar, ele marcado mostra essa tela, onde tem esse título que a gente pode alterar, tá? E que está aqui, ó, um title, né? Posso colocar aqui um título de lista de compras,
né? Se eu quisesse que isso ficasse disponível aqui, digitando aqui rapidinho, tá? Ou se eu preferir, né, se eu não for utilizar esta barra para utilizar este menu aqui, eu posso vir aqui no finalzinho da lista de propriedades, no Title Visible e desmarcar, aí ele não aparece mais. Se eu quiser trocar esta cor desta barra funcional aqui, que é a barra do próprio telefone, que aparece o seu sinal de Wi-Fi, aparece aí um relógio, né? Eu vou ter que ir num lugar um pouco diferente. Eu vou ter que vir aqui na engrenagem, que é a configuração do meu projeto, né? E aí eu venho aqui no Theming, que seria o meu tema, e essa é a minha primeira, ou a minha cor primária do tema Dark. Então eu clico nesta opção aqui, e aí sim eu escolho, de repente, esta cor para contrastar melhor. Vamos verificar se já deu certinho. Então é isso, tá? Então a gente tem um pouco de diferença aí, né, no ajuste dessa cor em específico do tema. O meu Vertical Arrangement, qual que é a ideia? A ideia é que todos os meus itens que eu coloque aqui na minha tela, né, do meu simulador e em contrapartida no meu celular, que eles fiquem organizados tanto verticalmente quanto horizontalmente. Se você verificar o ícone aqui do Vertical Arrangement, você vai ver que são bloquinhos aqui, né? São containers aqui, né? São nichos onde eu vou colocar informações organizadas verticalmente, tá? E eu tenho também o Horizontal Arrangement, que são nichos que eu vou colocar organizados horizontalmente para evitar que eles fiquem fora de um alinhamento aqui na tela ou fiquem perdidos, tá bom? Então, a gente viu também na aula passada, né, no nosso vídeo passado, melhor dizendo, que existe um parentesco entre os itens e que o meu Vertical Arrangement, que eu troquei o nome aqui para ver principal, né? Para mim trocar o nome, eu cliquei aqui na canetinha, né, de renomear e coloquei um nome. Ele é parente aqui da tela 1, do screen 1, né? Ele está aqui identado aqui, né? Ele está um pouco para dentro aqui, o íconezinho, o desenho dele, indicando que ele faz parte aqui do screen 1. Tanto é que se eu clicar aqui neste botãozinho aqui, né? Desse extensor aqui, eu vou guardar aqui o componente, ele vira mais, eu clicando no mais, ele me mostra o componente do screen que ele faz parte, tá bom? E nisso daí é o seguinte, eu quero pegar aqui então o meu Vertical Arrangement, né, meu organizador vertical, e ajustar para que ele fique tomando conta da tela toda. Então eu quero que ele tenha a largura do parente dele, que no caso é da tela, e a altura também. Então eu marco ele aqui, eu venho aqui em Height, né? Que é a altura. Vou clicar aqui no Fill Parent, ele vai ficar na altura, tá? Do meu screen completo, tá bom? E eu quero que ele faça a mesma coisa com o widget, que é a largura. Então eu clico aqui. Então agora eu tenho um organizador vertical que vai organizar tudo verticalmente dentro do meu simulador, tá? E eu tenho um alinhamento, olha, a princípio ele alinha tudo à esquerda e tudo no alto, então ele vai deixando tudo no cantinho e tudo para o alto. Eu vou colocar a princípio aqui para que ele deixe os itens no centro, então a priori não vai acontecer nada porque eu não tenho nenhum item aqui, mas logo logo a gente já vai perceber a diferença, tá bom? Eu tenho que pegar e trocar a cor do fundo desse item para que eu consiga manter a tela de fundo, né, do meu aplicativo mostrando a cor dele. Então eu posso clicar aqui no Background Color, relembrando de estar aqui com o Vertical Arrangement selecionado. Eu clico aqui, a minha segunda corzinha nesta paleta de cores padrão, ela é None. Ou seja, nenhuma. Então, se eu marcar esta corzinha aqui e der um set, ele vai ficar invisível, tá? Mas observe que ele tem o contorno dele aqui, tá? Dá para a gente entender aonde que está o nosso Vertical Arrangement, mesmo ele não tendo um preenchimento, tá bom?
Ok, então a próxima etapa que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui um item no interface do usuário, no User Interface, então eu clico aqui, encosto o mouse aqui para a direita para ele mostrar os itens de User Interface, tá? Que são esses. E eu vou procurar o label. O que é o label? O label é um texto, é um rótulo que eu posso colocar aqui na minha tela. Então eu vou clicar aqui no label, arrasto para dentro do meu simulador e ele já vai colocar aqui um texto padrão, né? Text for Label 1. Eu posso renomear aqui o meu componente, vou clicar aqui na canetinha, então eu vou renomear ele aqui para LBL, vou colocar aqui um underline, né? E vou colocar título, que eu vou, neste rótulo, eu vou colocar um título aqui que é lista de compras. Então vamos observar o seguinte, como eu deixei o meu vertical arrangement, meu organizador vertical, alinhado horizontalmente no centro, observe que quando eu joguei o meu label aqui para dentro do simulador, primeiro ele caiu dentro do meu vertical arrangement. Então aqui a gente percebe que o label é parente do vertical arrangement, né? E aí ele respeitou o alinhamento que estava no meu vertical arrangement, né? No meu organizador vertical. Tanto é que se eu marcar aqui o vertical arrangement, clicar aqui em left, ele vai jogar para a esquerda, tá? Então vamos deixar no center mesmo, né? Então ficou organizadinho. E vou clicar novamente aqui no label para a gente trabalhar um pouquinho, né, as configurações dele. Então, veja bem, aqui eu consigo ter alguns itens, se eu quiser que este texto, né, fique ativo como um botão, ou seja, ele consiga perceber que foi clicado, eu devo ter que marcar este clickable aqui, tá? Mas eu não vou marcar porque eu quero ele apenas informativo, é só um texto. Posso pedir para que a fonte ela fique em negrito e, se eu quiser, em itálico também. Posso mudar o tamanho da fonte, eu vou colocar uma fonte um pouco maior aqui, vou colocar uns 18, só para a gente poder visualizar como que vai ficar. Depois a gente pode trocar também esse tamanho para a gente verificar, tá? Nós temos aqui a altura e a largura, só que a gente tem que entender que quem manda no tamanho efetivo da letra é a fonte, tá? O tamanho da fonte. Aqui seria apenas da máscara, né, do rótulo que eu tenho aqui para encaixar isso no meu simulador, que eu posso colocar largura e altura, tá bom? Eu te recomendo sempre colocar aqui a largura do parente, nesse caso, ó, né? Aí ele pegou e esticou toda essa pequena caixa, esse rótulo que ele coloca aqui. E aí, se eu quiser, dentro desta caixa que eu coloquei na largura aqui mesmo do meu vertical arrangement, colocar no centro o texto, eu já posso mudar o alinhamento do próprio texto, vindo aqui no Text Alignment e vou no Center. Aí ficou certinho, tá bom? Aqui nesta opção de text eu tenho o texto efetivamente que fica lá dentro, então eu vou colocar aqui um texto aqui chamado lista de compras, só para ser o título, né, do nosso aplicativo aí na tela de entrada, tá? Então lista de compras, dou Enter, ele vai mudar. Se eu quiser trocar a cor do texto, eu tenho text color, eu venho aqui, ou eu escolho na paleta, ou eu escolho alguma que já tenha uma pré-definição, posso dar um set e aí fica configurado, tá bom? Mais uma vez eu digo que você pode configurar aí as cores que você achar que tenha mais sentido, tá? Bom, eu vou buscar depois uma imagem para colocar aqui, mas o meu label está muito em cima aqui, né? Eu gostaria de ter um espaço um pouquinho mais relevante entre a bordinha aqui da tela e o início do meu texto. Eu tenho então na minha paleta aqui de Layout General,
Eu vou clicar em Layout, clico em General, encosto aqui para ele poder mostrar as opções. Eu tenho um componente que é um espaço, olha, eu posso clicar aqui, e aí eu posso arrastar com cuidado e jogar ele antes, tá? Da lista de compra. Então a gente observa aqui nos componentes que ele é parente do Vertical Arrangement e que ele está acima do label, tá bom? As únicas propriedades que ele tem seria altura e largura. Quando eu posso referenciar uma medida de largura e altura, eu posso colocar em dois formatos. Eu posso colocar em pixels, que são pontos, ou eu posso colocar em percentual. Eu acho que o percentual ele é mais assertivo para que quando a gente disponibiliza esse aplicativo para celulares que têm telas diferentes, porque eu trabalho com um percentual da tela independente do tamanho dela em pontos. Se eu definir que eu quero uma quantidade específica de pontos, se for um celular que tem a tela um pouco maior, esse meu aplicativo pode manter os itens com um espaço pequeno em relação à tela como um todo, tá bom? Então, neste exemplo, olha, eu tenho aqui esse espaço todo aqui na tela, né? Então, se eu colocar 20% da tela para esse meu espaço de altura, ele vai efetivamente levar 20% aqui desse espaço útil todo. Vamos fazer um teste? Então, aqui no Rate, eu vou colocar 20%. Vou dar Enter. Então, ele já ficou com um espaçamento de 20%, né? Deixou mais centralizado, né? Então, a gente tem esse ajuste a fazer, caso seja necessário. Se eu quiser, eu posso ajustar também a largura, mas como eu só quero um espaçamento desse jeito aqui, né? De vertical, isso aqui já para mim já é suficiente. Ok, então agora eu vou selecionar uma imagem para que eu coloque aqui na minha tela de entrada, apenas para ilustrar, né? Na minha tela de splash, né? Então eu vou buscar aqui um site. Eu recomendo este icons8.com.br ou icons8, né? Dependendo aí, porque está em .com.br. E aí ele tem aqui um buscador, né? Então eu vou colocar aqui lista compras para ver se ele traz alguma coisa que dê para a gente usar. Olha, tem umas imagens legais, olha, eu gostei bem dessa aqui, né? Então eu vou clicar no baixar e aí eu coloco aqui baixar PNG pequeno, tá? Então ele trouxe aqui para o meu downloads, né? Eu posso clicar aqui na pastinha, se eu quiser renomear isso daqui, posso trocar o nome então de, vamos colocar de Splash. Ok? Então vou renomear só para facilitar aqui, tá bom? Então achei essa imagem, volto para o meu projeto e aí eu tenho que trazer essa imagem que agora está no meu computador para dentro do Codalar, né? Como é que eu faço isso? Venho aqui nos assets, que essas duas imagenzinhas aqui, esse botão com duas imagenzinhas ao lado aqui da engrenagem, e eu dou aqui um clique no Upload Asset, escolho aonde eu salvei o arquivo no meu computador, clico em abrir e verifico se deu tudo certinho, né? Então tá aqui, já está disponível para mim utilizar no meu aplicativo. Então vou fechar essa tela. E então o que eu vou fazer? Eu vou pegar este espaço, tá? Vou clicar nele aqui, ele já vai ficar marcado. Eu mantenho aqui o ponteiro do mouse em cima dele aqui no simulador. Aperto o Ctrl C, Ctrl V para que eu faça uma cópia dele, tá? Vamos fazer uma cópiazinha. Então, Ctrl C, Ctrl V. Isso, tá? Então, eu marquei ele, dei o Ctrl C, Ctrl V. E
eu vou arrastar aqui para baixo do lista de compras. Aí veja bem, eu tenho aqui então o meu organizador vertical, tenho este espaço, tenho o label de título e tenho o outro espaço. Eu vou reduzir um pouquinho, tá? Ele até colocou aqui Space One Copy, né? Eu vou reduzir para 10%, porque eu quero ele com a metade deste tamanho aí, útil que ele estava aí, tá? Para ficar mais coerente, para dar um espaço aqui para minha imagem. Próximo item que eu vou colocar então é a imagem. Eu vou ter que vir aqui nas paletas, vou clicar em User Interface, encosto aqui para mostrar os componentes de User Interface, venho no Image, né, que é a imagem, e jogo logo abaixo aqui do meu espaço, né? Veja que caiu apenas um ícone. Eu vou trocar o nome, tá? Para IMG. Eu sempre gosto de abreviar com 3 letrinhas o que é o item, tá? Então eu vou chamar de IMG Splash, ok. E aí, veja bem, como que eu faço para trazer aquela imagem do asset para dentro desse componente aqui? Indo nas propriedades, eu verifico que eu tenho aqui Picture e está escrito None, ou seja, não tem nenhuma imagem selecionada. Mas se eu clicar aqui no drop da lista, né, nesse botãozinho para a lista, eu verifico que tem as imagens que eu já tenho lá nos meus assets. E o Splash PNG está aqui, que é a imagem que eu trouxe, né? Ó. Então, só de escolher ela já vai cair aqui direitinho, tá? Só que eu tenho que fazer um ajuste, porque ela caiu bem grande, né? Então eu tenho alguns ajustes a considerar aqui para fazer. Se eu colocar a largura dela como parente, não vai ficar legal, porque ele vai tentar ajustar na largura da tela. Então não é uma alternativa. Se eu colocar automático, ele ficou até um pouquinho mais coerente, tá? E a altura também está no automático, tá bom? Mas se eu quiser informar uma altura em pontos, de repente, eu consigo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 300 pontos de altura e 300 pontos de largura, vamos ver como é que fica. Então, ela já ficou bem mais organizada. Se eu quiser que ela fique um pouquinho mais para cima, eu reduzo o espaçamento aqui de 10%, por exemplo, para 5%. Ela vai acabar subindo um pouquinho mais, tá? Então, eu posso ir, depois de colocar os componentes, ajustando para ver o que fica melhor esteticamente, tá? Então, eu reduzi o primeiro espaço para 15%, reduzi o segundo espaço para 5%, e aí eu tenho aqui uma imagem legal. Já tenho aqui, né, o meu título certinho. Eu vou agora colocar um botão aqui na parte de baixo para fazer a entrada na minha home. Como que eu faço isso então? Eu vou primeiro copiar esse espaço, então eu clico nele, Ctrl C, Ctrl V, e arrasto ele para depois da imagem, tá? Então, arrastei ele para depois da imagem. Então, vamos observar aqui a hierarquia dos parentes aqui, né? Então, tá tudo bonitinho. Se você quiser nomear os espaços, fique à vontade, tá bom? Eu acho que os espaços eu não tenho muita preocupação em renomeá-los, porque eles são componentes só visuais. Já os outros eu acho super importante você nomear, porque você pode manipulá-los através dos bloquinhos, tá bom? Então eu tenho aqui agora que colocar um botão. Então eu vou procurar aqui no meu User Interface, na interface do usuário, encosto aqui, verifico o primeiro item é um elemento chamado Button, que é um botão. Então eu clico nele aqui, jogo logo abaixo, ele já cai aqui para mim, tá? Eu vou trabalhar nele um pouquinho, vou clicar aqui na canetinha, vou trocar o nome dele para BTN, underline, entrar. Isto. Vamos renomear. Então, já tenho aqui o nome dele.
Vou trabalhar um pouquinho aqui a estética deste botão. Então, eu vou pegar a letra aqui, a fonte, vou deixar em bold. Vou colocar um tamanho de 18 para a fonte. Vou colocar aqui no texto, vou apagar esse texto padrão aqui e colocar um texto entrar. Tá aqui o texto entrar. Agora eu vou ajustar o tamanho dele. Então a largura, eu gostaria que ela fosse condizente aqui com o parente. E quem é o parente dele? É o vertical arrangement, né? O arranjador vertical. Então eu vou pegar aqui o widget, ele vai ficar da largura do vertical arrangement. Ficou bom. Agora a altura, eu vou colocar uma altura aqui em pixels, em pontos, para garantir que esse botão ele fique similar em todos os celulares que forem usar este meu aplicativo. Então eu coloquei 60, tá? E vou dar só uma ajustada na cor dele. Então eu procuro aqui, ó, eu tenho a cor do texto, que está branco, e tenho também a cor do fundo, que é o background color. Então eu vou escolher aqui e vou pegar este verdinho aqui, que eu estou diferenciado um pouco. Não gostei, vou tentar um pouco mais escuro. Vamos ver se eu tenho uma variante. Então vou pegar o verde do fundo e vou pegar aqui neste slider, né? Neste mostrador aqui. Vou tentar mudar um pouquinho essa cor aqui para ver se fica legal. Vamos ver. Não ficou legal ainda, hein? Porque eu deixei ela um pouco transparente, né? Isso aqui é uma transparência. Então eu vou pegar aqui um mais escuro mesmo, na mão mesmo aqui, clicando aqui na paleta, e aí sim ficou legal. Então a minha tela de splash ela está pronta, ok? Bom, vamos fazer o nosso primeiro teste. Como eu faço para fazer um teste se esse aplicativo está ficando legal, para mim poder testar direitinho se os alinhamentos ficaram certos, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar o Codalar Companion, tá? O que é o Codalar Companion? O Codalar Companion, ele é um aplicativo que você instala no seu telefone celular. E aí você vai vir aqui em teste, no menu teste, e vou escolher Connect to Companion, tá? Quando eu fizer isto, ele vai gerar um QR Code ou um código, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar este QR Code, vou entrar aqui no meu telefone, tá? Eu vou até já fazer isso daqui junto com vocês, para a gente visualizar aqui como é que funciona. Então, eu procuro, já tenho instalado o Codalar Companion no meu telefone, então eu entro aqui no aplicativo do Codalar Companion, eu ligo esse botão de escanear, ele vai ter acesso aqui à minha câmera. Eu escaneio o QR Code na tela do computador e ele vai começar a montar o aplicativo. E durante esse processo, ele está disponibilizando aqui no meu celular um aplicativo para teste. Então vejam como ficou aqui no meu telefone, tá? Então é importante a gente observar que os telefones eles têm uma diferença, né, de tamanho da tela, né? Então pode ser que o layout não fique tão condizente, você precise fazer alguns ajustes, né? Mas enfim, normalmente fica bem parecido ou quase lá, tá bom? Então eu fiz o teste, se eu quiser interromper a conexão, eu venho aqui em teste e escolho Reset Connection, e aí eu encerro a conexão do meu aplicativo com o telefone, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer aí o teste. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você baixar o Codalar Companion, caso você tenha alguma dificuldade de baixá-lo na Play Store, tá? Por que eu estou fazendo isso?
porque a gente está aqui, quem está assistindo esse vídeo vai verificar que ele foi publicado em 2024, então nesta data que eu estou aqui com o vídeo, a empresa, né, a Codler, ela removeu da Play Store o Companion, geralmente para fazer uma atualização, ou já em função do processo de migração para o App Inventor 3, que é o que eu comentei com vocês no primeiro vídeo, tá bom? Mas eu já deixei o app para vocês baixarem aí, para fazer o teste, tudo fica funcional na descrição, tá bom? Então, antes da gente encerrar este vídeo, vocês lembram no nosso primeiro vídeo que eu cliquei em Add Screen e digitei Home e criei uma outra tela, né? Clicando em Create, eu já tinha feito isso, então eu criei e gerei uma tela Home. Eu escolho essa tela aqui, tá? Então é essa tela que vai ser a nossa tela principal, que vai mostrar os nossos produtos cadastrados, né? E vai ter a nossa interface que eu comentei de alterar e de excluir, tá bom? Então, antes da gente encerrar o vídeo, nós vamos fazer o nosso primeiro código em blocos. Qual que será esse código? Será o código necessário para que eu programe o botão entrar para ele abrir para mim a tela Home, tá? Então a gente tem algumas coisas a considerar de boas práticas. Sempre que eu for tocar num item da tela e abrir outra, eu tenho que fechar a minha tela atual para que eu não fique com duas telas abertas dentro do mesmo aplicativo e isso vá gerando uma carga de memória no telefone, tá? Então a melhor coisa que tem a fazer é a gente fechar a tela e depois de fechado a gente abre a próxima tela, tá bom? Então como que a gente vai fazer isso em código? Então eu estarei aqui na minha tela Screen 1, que é a nossa Splash Screen. Vamos acessar aqui então os nossos blocos, só que antes vamos lembrar aqui do nome do meu botão entrar, ó. Ele chama BTN entrar, ele vai ser fundamental este nome aqui para que a gente faça o nosso código em blocos para funcionar direito, corretamente, tá bom? Então vamos clicar aqui em blocos, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um procedimento para fechar a janela, nossa tela, melhor dizendo, e abrir uma outra tela, tá? E se eu não fizer um procedimento para fazer isso, não tem como isso acontecer, tá? Então, só para a gente resumir basicamente aqui os nossos blocos. Eu tenho os blocos de controle, que são blocos que possuem lógicas de tomadas de decisão, tá? São blocos que possuem aí, de repente, o que são chamados de loops também, né? Que é para a gente fazer aí, em função de uma comparação de valores, eu repetir. Então, são estruturas de repetição. Então, são estruturas de comparação, estão todas aqui. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver que tem um if, que é uma das principais estruturas de comparação. Eu comparo alguma coisa e tomo uma decisão caso seja verdade isso, tá? Tem outras que a gente vai ver, e essa daqui é a de loop, né, que é o para cada, o for each. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, aqui, só para resumir, eu tenho alguns controles. Se eu quiser fechar a minha tela, eu tenho um controle aqui que chama Close Screen. Se eu quiser abrir uma outra tela, eu tenho esse bloquinho que tem um controle Open Another Screen, Screen Name e o nome da tela que eu quero que abra. Ou seja, abrir uma outra tela de nome de tela que eu escolho aqui nesta listinha, tá bom? Eu tenho os blocos de lógica, onde eu tenho os conectores de verdadeiro ou falso, true e false. Tenho um conector de negação lógico, tenho comparação de igualdade e se eu clicar aqui eu passo para diferença, se eu quiser, então eu vejo se é igual ou diferente, né? Vou jogar fora. E tenho também os conectores lógicos de e ou. Então a gente vai ver isso aí com mais calma, né, dentro das nossas aplicações, tá bom? Tem operadores matemáticos que eu vou trabalhar com valores que são numéricos, né? E aí eu tenho também comparações, eu tenho
operações matemáticas, né, que é somar, dividir, multiplicar. Enfim, tenho vários procedimentos matemáticos aqui, conversores matemáticos, né? Posso arredondar, posso, enfim, fazer várias coisas relativas a operações matemáticas. Tenho blocos de texto, que são blocos para que eu consiga colocar mensagens, eu consiga unir mensagens, medir o tamanho da mensagem, verificar se está vazia. Enfim, tenho uma infinidade de blocos de tratamento de texto. Temos aqui os blocos de lista. É muito importante a gente entender que os aplicativos aqui no Codula trabalham com listas de valores. Se você já tem um pouquinho de conhecimento de linguagens de programação, existe uma coisa que é um conjunto de valores que são chamados de matrizes, tá? Então isso aqui, a lista seria como se fosse uma versão de matrizes das linguagens de programação e basicamente, de uma forma bem simples, é a forma que a gente tem de colocar um conjunto de informações que a gente quer trabalhar, listar na tela, guardar, enfim, a gente vai fazer listas para tudo. Nós temos os dicionários, que são estruturas para valores. A gente não vai abordar dicionários no nosso aplicativo, né? Não tem necessidade para esse aplicativo. Nós temos aqui um conjunto de blocos apenas para a gente escolher cores específicas e criar uma determinada cor. Temos variáveis. O que são variáveis? Variáveis são caixas virtuais que a gente reserva na memória do computador para a gente armazenar valores. Então a gente vai trabalhar muito com variáveis, a gente vai precisar de definir na memória do computador que ele reserve uma caixinha para guardar um determinado valor, que eu vou dar um nome para aquele valor, né? E o que tiver lá dentro daquela caixinha com aquele nome pode variar de significado, né? Por isso que o nome chama variável, né? Porque eu tenho uma coisa, por exemplo, salário. O salário ele pode ser um valor dependendo ou outro, então ele pode variar, né? Eu posso criar um índice que vai variar de 1 a 10. Então eu tenho opções de guardar aqui dentro da memória do computador informações em caixinhas que são virtuais, que são guardadas para que a gente possa usar e compartilhar informações dentro dos nossos blocos e códigos, tá bom? E por último aqui nós temos os blocos de procedimentos, onde eu crio um procedimento e é esse que nós vamos usar agora, ó. Então eu vou arrastar esse bloquinho para cá, tá? Esse primeiro bloquinho, que eu tenho um procedimento e tem um procedimento que devolve um resultado. Por enquanto a gente só vai usar esse procedimento, tá bom? Então eu arrastei o primeiro para cá e vou ter que dar um nome. Vou chamar ele de abrir tela, tá? Então ele vai ser um procedimento que vai ajudar eu a abrir a próxima tela lá, que é a home, tá bom? Eu estou digitando aqui tudo errado hoje, né? Abrir tela. Acho que agora foi. Então, o que eu preciso que este procedimento faça? Que é aqui este do, né? Eu dei um nome para ele, então quando este nome for usado nos meus blocos, o que ele vai fazer? Eu falei para vocês que a gente tem que fechar a tela, né? Então eu sei que eu vou precisar aqui de um close screen, vou deixar aqui separadinho, e eu tenho que pegar um bloco de lógica para mim confirmar se a tela está aberta de fato, tá? Então eu faço isso, olha, eu tenho que confirmar se a tela está aberta de fato. Se ela estiver aberta de fato, eu vou fechar a tela e vou mandar para outra tela. Então eu venho aqui em controle de novo e busco este bloquinho que é abrir a outra tela com o nome e escolho o nome das telas que eu tenho aqui disponíveis que eu criei. Então eu tenho a Screen1 e a Home. Eu quero que ela abra a Home, né? Então eu tenho isso tudo aqui já pronto para funcionar. Só que veja bem, eu não consigo encaixar esses blocos aqui de uma forma que fique coerente, porque eu tenho que fazer aqui uma
comparação aqui, né? Tem que fazer um if. Então eu pego este if, ó, e verifico o seguinte: se a tela estiver aberta, ou seja, se o que está acontecendo aqui na tela for verdade, então eu vou fechar a tela e depois eu vou abrir a outra tela. Perceberam como é que é fácil programar com blocos? E você vai verificar que os blocos eles têm esses vincos, né, para que seja encaixado um no outro. E tem blocos que só encaixam se for com vincos compatíveis, né? Este bloco aqui é um bloco de texto que está conectado aqui como se fosse uma peça de quebra-cabeça, ó, e ele só encaixa aqui. Não tem como eu encaixar este bloco aqui dentro. Não tenho nenhum conector para ele aqui, né? Eu não tenho uma forma de encaixar. Então ele só encaixa aqui. Então eu criei uma lógica que se o que estiver acontecendo na tela for verdade, ou seja, ela esteja aberta, então eu fecho essa tela e chamo a outra tela. Então isso aqui é o que vai ser feito caso eu chame o procedimento abrir tela. Então eu jogo todo esse conjunto aqui de controle aqui dentro e aí eu tenho um procedimento que chama abrir tela que faz tudo isso daqui, tá? E isso daqui eu posso usar quantas vezes eu precisar. Agora eu tenho que ter um gatilho que faça isso funcionar. Qual que é o meu gatilho? Meu gatilho é o seguinte: quando eu tocar no botão entrar, então ali é o meu gatilho. Então quando eu clicar no botão entrar, como eu faço então esse gatilho aqui funcionar nos blocos? Eu não tenho que fazer um toque no meu botão entrar, então eu venho aqui, procuro o botão entrar na lista de componentes. Ó. Então eu tenho aqui a minha tela e todos os componentes. Então eu vou jogar aqui o botão entrar, cliquei nele, ó, clico nele, ó, ele mostra só os blocos referentes ao botão entrar, a ele. O primeiro de todos é esse daqui. Quando o botão entrar for clicado, faça. E é isso que eu preciso. Ó. Então, eu coloquei aqui, ó, quando o botão entrar for clicado, faça. Eu tenho que chamar esse procedimento. Eu não consigo encaixar esse procedimento aqui, que ele não tem um vinco aqui, né? Mas lá em procedimentos, toda vez que você cria um novo procedimento, ele já cria um bloco de chamada deste procedimento. Ó. Então, só de eu jogar esse bloco para cá, ele já criou um bloco para eu chamá-lo, tá? Eu pego esse bloco, então, que é o call, que é chamar o abrir tela, que é o nome do meu procedimento, e vejo que ele tem o vinco necessário para que funcione aqui a conexão. Então já está pronto a lógica e a programação de blocos do meu botão entrar, tá? Então quando eu clicar, ele vai chamar este procedimento que faz tudo isso que nós programamos, ok? Então vamos testar isso aqui efetivamente na prática aqui, novamente, né, usando o Codalar Companion, né? Então, vamos abrir de novo aqui o Codalar Companion. Eu vou iniciar aqui um teste, clico no teste. E aí, eu entro no meu celular aqui, eu clico aqui em conectar, Connect to Companion. Venho no meu celular aqui, abro o meu Codalar Companion, venho aqui no botão de escanear. E escaneio ou digito, né? Eu tenho a opção de digitar também este código. Ele vai gerar aqui para mim o meu aplicativo de teste na tela do meu telefone. Então, para mim testar é o seguinte, eu tenho que tocar no botão entrar e ele vai ter que abrir para mim a tela Home. Vou tocar aqui para a gente ver. Fez certinho, tanto é que até em tempo real, né, ou seja, imediatamente ele já mudou aqui na tela do Codalar, né, para a tela Home, mostrando que deu certo. Então, se eu voltar aqui, e eu verifico que deu tudo certinho. Então, com isso, a gente encerra nosso vídeo de hoje, tá?
Então a gente já foi bem produtivo, já fizemos aí a nossa tela de Splash, já fizemos a nossa primeira programação em blocos, tá bom? Na próxima aula a gente já vai começar a montar o nosso aplicativo para mostrar aqui já a lista dos produtos que a gente vai cadastrar. E mais uma vez eu te peço para você que não se esqueça aí de assinar o nosso canal e de curtir e compartilhar esse vídeo se fez sentido aí para você, tá bom? E deixe nos comentários aí o que você está achando, o que você gostaria de ver e se teve alguma dúvida acerca do que foi apresentado. E a gente se vê no próximo vídeo, então não deixe de acessar os outros vídeos do canal também. Um grande abraço.